pessoal, vou falar um pouquinho agora da acidez gástrica, da farmacologia que envolve a diminuição da fabricação do nosso ácido clorídrico e também a diminuição dos sintomas de doenças causadas pelo excesso dele. Então, eu coloquei uma aula aqui para vocês, que eu estou compartilhando, que é o tratamento de úlcera péptica, que é um dos problemas, a gastrite também, e a doença do refluxo gastroesofágico, onde a gente verifica 3 classes terapêuticas. A gente vê os inibidores da bomba de prótons, a gente vê os antagonistas de histamina, H2, e mais os antiácidos, além do que tem uma 4ª classe que a gente fala de citoprotetores gástricos. Então, vamos começar a dar uma revisada, tem casos clínicos também aí na aula, né? Vamos começar a dar uma revisada clinicamente, né? E também no mecanismo de ação e suas implicações para essa farmacologia, né, com o uso, quando que se usa tal medicação ou não, certo? Então, vamos começar a dar uma revisão de tratamento de úlcera péptica e doença do refluxo gastroesofágico. Sempre que se pensa nessas patologias, a gente tem que se cercar de uma revisão de onde que sai essa acidez, essa descompensação, né? Primeiro, a gente tem que as nossas células parietais do estômago têm receptores, e esses receptores ficam ali na mucosa gástrica, né? Que um dos receptores é a gastrina, o outro receptor é para acetilcolina, que é um receptor muscarínico, e outro receptor é um receptor para histamina, né? Então, a gente pode ver através dessa figura aqui, que a gente verifica a ação da acetilcolina quando tem um estímulo, por exemplo, por um alimento, por um cheiro mesmo, chegou perto da hora do almoço, né? A histamina também aqui, que vai ativar o receptor de histamina, né? E a gastrina, principalmente, que também é um dos hormônios mais ativadores para a produção da estimulação da secreção do ácido através da onde? Da bomba de prótons, tá? Então, que vai colocar a acidez aonde? Os prótons dentro do lúmen do estômago. Então, a gente começa verificando que eu preciso de 3 estímulos, né? Que pode ser ou por estresse, ou por alimentação, ou por exemplo, chegou perto do almoço, algo mecânico que aconteça no nosso estômago, né, que vai fazer a liberação desses prótons aqui na mucosa gástrica, tá? Então, nós temos as doenças pépticas, que é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Nós temos a úlcera, né? Então, vamos diferenciar o que seria a úlcera que está aparecendo aqui nessa figura, né? Perda da integridade da mucosa do estômago ou do duodeno, ou seja, acontece uma ferida na mucosa gástrica. O que é o DRG, né, a doença do refluxo gastroesofágico, que pode levar grandemente a esofagite, até mesmo erosiva? Que tipo de medicação que vai ser usada na gastrite erosiva, né? Então, o DRG, né, então, DRGE, né, no caso, seria um aumento de ácido do estômago ou da bile, aonde que vai voltar no esôfago, pessoal, tá? Lesionando essa mucosa gástrica. Então, o aumento da gastrina, o aumento do ácido clorídrico, o aumento causado por estresse, essa acidez toda elevada, seja por ácido, por pepsina, por bile, vai provocar o quê? Essas disfunções aí gastroesofágicas, certo? Podendo levar a essas patologias como a própria úlcera, tá? Então, quando a nossa defesa do nosso organismo não consegue combater, controlar a acidez gástrica,
consegue um descompasso nesse desequilíbrio, e daí ocorrem essas erosões na mucosa. 90% das úlceras, né, é devido a H. pylori, e 90, sim, por H. pylori, que é aquela bactéria Helicobacter pylori, tá? E também pelo uso excessivo de anti-inflamatório não esteroidal. Então, sempre que se chega num médico ou numa farmácia e o teu paciente está se queixando muito de ferroada na barriga, enfim, na boca do estômago, tu pode desconfiar de gastrite, que de repente foi por estresse ou pela ingestão do H. pylori através de frutas, verduras e até mesmo água, ou mesmo por alimentos picantes, ou bastante fundamental o uso de anti-inflamatórios não esteroidal para provocar esse aparecimento de lesões gástricas, ok? Então, a gente começa a falar, primeiramente, né, em três classes de medicação, tá? Nós temos os inibidores da bomba de próton, nós temos os antagonistas de receptor H2, temos os antiácidos comuns. Então, vamos começar lá com aquela classe, né, bastante usada pela comunidade, né, os antiácidos comuns. Então, assim, ó, é comum você vender na sua farmácia, né, bicarbonato de sódio, o Milanta Plus, o Malox, o hidróxido de alumínio, né? Então, por quê? Porque o paciente, ele vai se queixar muito da pirose, da dispepsia, ou seja, o que é pirose, pessoal? Azia. O que é dispepsia? Uma indigestão, né? Então, a gente vai lá para a classe dos antiácidos, finalzinho da aula, que são os antiácidos comuns, né? Então, qual é a função do antiácido? Neutralizar o ácido, né, produzido por essa acidez clorídrica, né? Esse ácido clorídrico, né? Então, como esses antiácidos, o que eles vão fazer? Eles vão tratar gastrite, úlcera? Não, gente. O que ele vai ajudar? Ele pode ajudar um pouco na digestão, tá? Que no caso uma indigestão, né, quando você procura o alívio, né, quando toma um sal de fruta, né, logo você já consegue, tipo, arrotar e consigo eliminar o CO2, já parece que dá um alívio digestivo, né, e também neutralizando o ácido, tu consegue diminuir essa pirose, essa azia. Então, o que eles são esses antiácidos comuns? Eles são bases, e as bases, elas vão se ligar com o quê? Com o ácido clorídrico do estômago e vão produzir compostos neutros, tá? Mais água, então água mais o sal. Então a gente tem como eles são formadores de complexo, tá? A gente tem principalmente, né, hoje que se usa Milanta Plus, está sendo usado muito em gestante, mas a gente também tem o uso de outros antiácidos, né, que podem ser na forma de dose única, né, ou 2 vezes ao dia, né, geralmente se toma uma dose única após as refeições para neutralizar o ácido, por até 2 horas tu consegue ter esse efeito terapêutico, tá? Mas a gente ganha grande destaque no bicarbonato de sódio. E aí você já me pergunta, eu posso usar bicarbonato de sódio na gestante? Não pode, pessoal. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, ele vai sofrer absorção intestinal. Quando sofre absorção intestinal, o indivíduo, com o seu uso excessivo, pode apresentar alcalose metabólica. Se houve absorção intestinal, mesmo tu tomando um pouco só de bicarbonato de sódio, aquele bicarbonato foi para o bebê. Então, o que a gente tem? A gente tem que esse bicarbonato de sódio, ele vai reagir com ácido clorídrico, formando CO2. E o que é o CO2, gente? O CO2 ocorre uma distensão gástrica, ou seja, uma erucção, o arroto,
né? Logo que se toma, já se dá aquela reação. Então, vai se formar o CO2 mais o NaCl, né? E que a gente tem que cuidar quando tem a formação do NaCl. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, né? Quando eu tenho sódio, eu tenho que cuidar aquele paciente que tem retenção de líquidos, que é insuficiente renal, que tem hipertensão, que tem insuficiência cardíaca. Então, seria usado com muito cuidado, né? Aquele paciente com insuficiência renal também vai fazer acúmulo de bicarbonato de sódio aonde? Dentro da corrente sanguínea, e com isso pode produzir alcalose metabólica, tá? Então, se o paciente usar altas doses, ou se for paciente renal, a gente pode ter alcalose metabólica, ok? Então, cuidar bem aí com esses pacientes, tá? O carbonato de cálcio é um outro tipo de antiácido comum, ele é muito usado para hipercalcemia, né? Ou seja, para melhorar ali, no caso, o cálcio, tá? Mas ele é menos solúvel, ele é absorvido mais lentamente, tá? E ele vai provocar as mesmas condições que o bicarbonato proporcionou. Então, por exemplo, arrotos, que seria erupção, aumento da hipercalcemia, no caso, o bicarbonato não proporcionou, mas o que ele pode proporcionar também? Alcalose metabólica, tá? Então, cuidar em paciente com insuficiência renal. Um dos destaques que eu coloco para vocês, que até aqui eu destaquei, nós temos o milanta, né, que seria uma conjunção de hidroxisais de magnésio e sais de alumínio. Por que essa conjunção desses dois? Porque o magnésio provoca diarreia e o alumínio provoca constipação. Então, eles vão reagir lentamente com ácido clorídrico, né? Mas essa junção desses dois sais aqui, ó, vai diminuir o impacto na função intestinal, ok? O diferencial dele para o bicarbonato é que ele não é tão absorvido a nível intestinal, tá? Ele não produz o CO2, então aquela sensação de arroto, de erupção, né? E a alcalose metabólica é mais incomum, né? Pois a neutralização dele é mais eficiente, ok? Agora vamos para outra classe, né? Vamos falar dos antagonistas da antagonistas bloqueadores H2, antagonistas de histamina, tá, gente? São fármacos mais seletivos, eles não são antagonistas de histamina H1. O que a gente tem aqui como representante? A cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina, tá? Então, pensar esses três primeiros aqui, ó, que eu referi para vocês, eles têm pouco metabolismo, eles têm metabolismo de primeira passagem, tá? Então, em torno de 50% do fármaco é metabolizado. A nizatidina vai ter muito menos metabolismo de primeira passagem, então não se perde tanto a droga. O que nós temos dessa classe aqui, gente? Eles são inibidores da secreção ácida noturna. Então, eles inibem a formação de ácido quando você está dormindo. Então, por isso que o aconselhamento é tomar à noite. Então, por exemplo, uma cimetidina à noite, uma famotidina à noite. E de dia, prof, pode? Pode. Às vezes, dependendo da dose, se for, por exemplo, uma esofagite, que geralmente se usa o dobro da dose, você tem que manter essa diminuição de secreção diurna, né? Ele tem mais poder sobre a noturna, né? Só que para a diurna ali, no caso, você teria que tomar uma dose também de manhã. A meia-vida sérica dele é em torno de 1 a 4 horas, ok? Só nós temos que prestar atenção bastante aqui, né? Então, da ranitidina, Anvisa proibiu o uso de remédios para azia e úlceras estomacais,
Então, ficar de olho, porque tinha muita incidência, né, agências internacionais que o princípio ativo poderia estar proporcionando, juntamente com outro elemento, o risco de câncer. Ok? O que a gente viu aqui? Ó, que a biodisponibilidade de nisatidina é quase que 100%, o tempo de meia-vida varia de 1 a 4 horas, a potência, ela pode ser diferente até 50 vezes, são várias vias de administração, tá? E a dose, gente, vai depender. Por exemplo, para a doença do refluxo gastroesofágico, vai ter que tomar 2 vezes ao dia, né? Então, uma dose de 150 de manhã, uma 150 à noite. Ok? Então, assim, ó, tem que reduzir a dose para o paciente, tá? Que tiver problema de insuficiência renal e hepática, porque pode ter acúmulo de dose. Também tem que cuidar os idosos, né? O declínio de 50% de depuração dos fármacos, ok? Então, 50% da dose, às vezes, vai ter que ser reduzida, tá? Ele é um antagonista competitivo da histamina. Quando você bloqueia essa histamina, por exemplo, quando vinha aquela gastrina, aquele hormônio, mais a acetilcolina, quando ela estimulava a célula parietal, no caso, havia aumento de histamina para ativar o receptor da histamina, ter maior secreção de ácido clorídrico, que seria tipo ativado em torno de 60% a 70% da secreção ácida noturna, ok? Com a supressão desse antagonismo ali, mesmo com estímulo de gastrina e de acetilcolina, estando inibido ali, eu não tenho essa secreção de ácido basal, né? Então, vai diminuir a secreção até mesmo no ácido após as refeições, tá? Se tomada também de dia, tá? Então, diminui, né, a secreção ácida, diminui o volume de pepsina, e eu proporciono o quê? Um aumento do pH. O pH digestivo, no caso, ele vai para em torno de... ele é mais ou menos o nosso pH do estômago, em torno de 1 a 2. Com o uso, por exemplo, desses antagonistas H2, o pH ele sobe para 4 a 5. Ok? Então, para inibir 50% do ácido clorídrico do estômago, tem que ser tomado 2 vezes ao dia. Então, assim, ó, são fármacos bem tolerados, eles são usados hoje, né, no caso, vou colocar aqui. Eles são usados bastante, né, no caso, para acidez, então, para doença do refluxo gastroesofágico, né, para azia frequentemente causada por pirose, né, então, assim, ó, para a doença do refluxo gastroesofágico, se o paciente apresentar pirose, azia, né, ou indigestão, a dispepsia, né, tipo assim, ó, se for muito frequente, não vai adiantar usar, porque é causado por alimentação, não vai usar esses tipos aqui de antagonistas, vai ter que usar inibidor da bomba de próton. Agora, se o teu paciente tiver pirose, pouco, por exemplo, ou dispepsia, que não seja tão frequente, seja menos de 3 vezes por semana, aí sim você pode usar os antagonistas H2 com o intervalo de um antiácido, ok? Se a azia for muito frequente, vai ter que usar 2 vezes ao dia ou um inibidor da bomba de prótons. E para esofagite erosiva, tá? Porque assim, ó, quando tem esofagite, a gente tem um aumento da secreção de ácido e o volume é muito em cima, não fica só no estômago. Então, tu tem que ter uma inibição de ácido superior. Aí só vai funcionar inibidores da bomba de prótons, ok? Antagonista H2 resolveria 50% do problema. Tem que cuidar, no caso, na gestação, não se usa esses tipos de medicação.
o que seria mais usado, antagonista H2, depois do 7º mês. Ah, mas minha prima usou inibidor da bomba de próton. Sim, com risco, mas tudo depois do 7º mês. Agora, aquela paciente que tem história clínica de úlcera e gastrite, às vezes vai ter que fazer uso desse tipo de medicação com risco mesmo. Ok? Agora, para tirar a azia, nem que usa a gestação inteira um Milanda Plus. Maneira de dizer, tentar não tomar, né? Se tiver que tomar, usa um antiácido. Claro, sempre procurando o seu médico, tá? Para a doença ulceropéptica, né, vai haver cicatrização das feridas, mais ou menos de 80% a 90%, depois de 6 a 8 semanas, ok? Gente, sempre lembrando que anti-inflamatório tem que ser interrompido. Se precisar usar, aquele paciente não pode ficar sem aquele anticoagulante, aquele anti-inflamatório, vai ter que tomar inibidor da bomba de prótons, tá? Para úlcera H. pylori, não resolve antagonista H2, certo? Não ajuda, vai ter que tomar inibidor da bomba de próton juntamente, como no final da aula eu coloquei um coquetel ali de antibióticos, ok? E na úlcera por estresse, né? Pode resolver, ajudar, mas os inibidores da bomba de próton são os padrões ouros mesmo para tratar esse tipo de medicação, tá? Efeitos colaterais, então, dos antagonistas H2. Vamos lembrar. Pode ocorrer fadiga, dor muscular, ou seja, miopatia, constipação, diarreia, cefaleia, sonolência, mas geralmente são fármacos bastante toleráveis, ok? Para idoso, às vezes confusão, delírio, alucinações, né? A cimetidina, gente, pode produzir galactorreia em mulheres e ginecomastia em homem, tá? A redução da contagem de espermatozoide em impotência também. Tem que cuidar, ó, tem que usar com segurança na pediatria, tá? E pode ocorrer tolerância ou efeito rebote na retirada, com risco de câncer. Então, tem interações medicamentosas, principalmente com a ranitidina, ela chega aqui no fígado e bloqueia a CYP, citocromo P450, inibindo a metabolização desses compostos aqui. Então, imagina, se a varfarina aumenta a sua concentração sérica, o que a gente teria, pessoal? Menos biotransformação e teria o quê? Aumento de hemorragia, um risco de hemorragia. Ok? Às vezes também pode provocar um pouco bradicardia, mas é raro. Ok? Agora a gente vai para a grande classe, que são os inibidores da bomba de prótons. Quem são eles, prof? Omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, eu digo que são os zóis da vida, né? Então, o que a gente tem? Que eles são inibidores que suprimem a secreção ácida da porção final do estômago. Então, eles vão reduzir cerca de 80 a 95% da secreção ácida, não importa se é noturna ou diurna, se é causado por estímulo alimentar, por estímulo de estresse, né? Então, são os padrões ouros. São fármacos que têm poucos efeitos colaterais, né? Algumas pessoas apresentam alergia, mas é raro, né? Algumas apresentam até linfonodomegalia quando é muito aumentada a dose. E eu também já vi gente apresentando até um pouquinho de galactorreia, certo? Então, o que a gente tem
para falar deles. São várias as vias de administração, a via é também disponível em intravenoso, né, mas as vias mais usadas são a cápsula e o comprimido. Não esquecer que tem que ser revestido, gente, porque, ou protetora, né, protetora gástrica, por quê? Porque eles são profármacos, e os profármacos, o que eles têm que ser? Eles têm que ser, só um pouquinho, aqui, ó, a maioria deles são profármacos, e quando eles são profármacos, eles têm que ser absorvido no intestino, chegar a correntes sanguíneos e a corrente sanguínea. Para ser absorvido, gente, e não ter interação ácida, o que eles vão ter que ter? Proteção gastrointestinal. Então, eles têm que falar para o teu paciente consumir essa medicação em jejum, certo? Esperar meia hora e depois realizar a ingestão de alimentos. Por quê? Porque ele precisa do pH ácido, como todo mundo se engana, é para absorver? Não, não é para absorver. É porque ele é um profármaco, ele precisa ir lá na corrente sanguínea, voltar e sofrer ativação quando tiver com o pH ácido do estômago, ok? Então, o que a gente tem eles? Eles são profármacos, né? Que eu já falei para vocês, né? Os efeitos colaterais deles, né? São, eu digo que é pouco em comparação do benefício que eles fazem, né? Mas náusea, dor abdominal, flatulência, diarreia, tá? Tem risco, algumas miopatias e tal, com o uso crônico, o que pode proporcionar? Uma deficiência na absorção de nutrientes, osteoporose, um risco de fraturas, alteração da mucosa gástrica e risco de câncer gástrico, mas isso com uso prolongado e com altas doses. Não pode usam muito tempo essas medicações, ou várias vezes, né, durante sua vida, e ela pode formar pólipos, a maioria são pólipos benignos, certo? Tem que cuidar também o afinamento da parede ali do estômago, que pode ter maior risco de erosão gástrica, né, e perfuração gastrointestinal, certo? Então, tem que cuidar também essa redução da absorção de vitamina B12, eu coloquei alguns artigos aqui, né, será que leva à demência, porque a gente sabe que diminuição da vitamina B12 pode estar implicado, então eu coloquei vários artigos, uns dizendo que pode implicar, outros que não, mas o que você, como farmacêutico, pode investigar? Pedir um exame de sangue, se aquele teu paciente está indo comprar todo dia aquela medicação durante, sei eu, anos, pede um exame de sangue para verificar, né, se ele começa com, por exemplo, diminuição da memória, às vezes nem precisa ter isso aí para te pedir um exame, ou mesmo ele pode apresentar, no caso, como que a gente fala, um amortecimento, né, da face, dos braços, né, então tem regiões que ficam amortecidas pela falta, né, de vitamina B12, que é responsável pela formação da mielina, né, então, dentro desses fármacos aqui, ó, como eu falei, a maioria tem que ser tomada em jejum, o único que não deve ser, o que não precisa, não tem necessidade de tomar em jejum, seria o Dexilante, ok? Deixa eu mostrar para vocês. O Dexilante, que é o deslanzoprazol, porque ele tem uma liberação mais prolongada, tá? Então, por exemplo, uma pessoa com hipotireoidismo, que tem que levantar cedo, tomar só levotiroxina sódica, esperar meia hora, para depois tomar seu pantoprazol, mais meia hora, aí já está se fazendo uso do Dexilante, que daí, como ela é liberada lentamente, tu não precisa fazer todo esse protocolo, assim, de estar essa medicação em jejum.
Gente, qual que é a diferença do pantoprazol e do omeprazol, né? Então, falando clinicamente para vocês, o pantoprazol, o que que ele vai ser, gente? Ele vai ter menos interação medicamentosa, ele tem maior estabilização ácida, tá? Então, eu coloquei aqui alguns cuidados de administração, se for paciente via sonda, tá? Se tiver dificuldade de deglutição, vou colocar aí para vocês verem, ok? No caso, tem que cuidar, ó, a eficácia, ela vai ser independente de fatores estimuladores, como eu falei, seja por fome, por estresse, por estimulação mecânica, o efeito pode levar de 2 a 5 dias para começar a fazer sua ação, e se não tiver o paciente com uma boa resposta em 1, 2 semanas, o bom seria verificar, voltar a fazer uma endoscopia, né? Se, tipo, ele não fez endoscopia anteriormente. Ok? Agora vamos para a última classe aqui, que a gente vem falar dos agentes protetores da mucosa, ou seja, os citoprotetores, né? Que, que, quais são os dois que a gente vê em destaque? O sucralfato e o composto de bismuto, né? Então, esse sucralfato, gente, e o composto de bismuto, eles vão formar uma película, né, para proteger o estômago ali, né, proteger aquelas úlceras, né? Então, eles vão formar uma película para impedir essa acidez gástrica, tá? Tem que cuidar, no caso, o bismuto, né? Cada um tem seus efeitos colaterais. O composto de bismuto aqui, ele vai ter muitos efeitos, como enagrecimento das fezes, ataxia, crise convulsiva, pode ter, cefaleia, tá? Evitar em pacientes com insuficiência renal, ok? Tá? Pessoal, também tem o misoprostol, que é o famoso Citotec, que hoje é usado muito, né, para aborto, né? Então, uma pessoa que vai fazer uma curetagem a nível de hospital, ele é usado sim para fazer no caso, eles são como fosse esses três aqui, ó, eles são como se fosse um aumento da secreção de prostaglandinas, tá? Que daí vão causar, aqui no caso esse, uma contração uterina, né? E daí o que que ele vai fazer? Contração e expulsão do bebê. Então, misoprostol, cuidado, que hoje só usado a nível hospitalar, ok? Então, essas medicações aqui, ó, né? Como a gente fala, misoprostol, uma prostaglandina sintética, o sucralfato seria um sal de sacarose, o composto de bismuto, né, um subsalicilato, tá? Então, mesmo é para causar essa citoproteção gástrica, ok? Então, aqui o bismuto hoje, ele é usado, né, o famoso Peptozil, está escrito aqui antiácido e antidiarreico, ele tem poder bactericida, ele é usado, né, em conjunto pro H. pylori, ajuda na diarreia do viajante, né, que é o famoso Peptozil. Tá? Então, eu coloquei aqui, não esquecer que é fundamental, se a úlcera péptica for causada por H. pylori, não esquecer de erradicar essa bactéria. Eu conheço casos em que a pessoa não faz a erradicação e vai causando cada vez mais erosão gástrica. Então, aqui, para finalizar a aula, eu coloquei aqui um esquema de vários fármacos, terapia tríplice à base de inibidor da bomba de prótons, tá? Terapia quádrupla à base de bismuto, uma terapia sequencial. Vocês podem olhar aqui, ó, sempre são inibidores da bomba de próton, associado a antibióticos, que é o famoso piloripac, né? Tipo, quem for alérgico à penicilina ali, que no caso tem amoxicilina para ser tomado, vai ter que fazer essa terapia aqui com tetraciclina, tá? Tem a segunda linha aqui, ó, para infecções super persistentes, né, com o uso de metronidazol, levofloxacina, ok? Então,
A gente fica até aqui, termino falando do Piloripac, né, que é a associação do lanzoprazol, claritromicina e amoxicilina, hoje usado para destruição da bactéria. Por que que é usado o lanzoprazol? Porque não adianta eu, por exemplo, destruir só a bactéria e continuar a acidez fazendo a erosão no meu estômago. Eu tenho que tomar um inibidor de ácido clorídrico para ser mais seletivo ali, não deixar o ácido causar essa erosão, mais protetivo. Ok, pessoal? Então, agora vocês ficam com os exercícios a seguir, tá? E futuramente a gente faz os comentários. Um abraço.